E aí, galerinha do Pitbull Zone, o canal das novas ideias. Estamos aqui, primeiro para agradecer aí, né, todas as mensagens que a gente tem recebido de vocês. Inúmeras ideias, incentivos e tal, só que eu já estava devendo um vídeo há muito tempo. E sobre crianças com pitbulls, kids e pitbulls, né? Inclusive com episódios históricos, lá do Kobe, com a questão de temperamento envolvendo, né? Tem muitos fatores aí que esse vídeo aí vai ser legal, né? A gente vai estar falando exatamente sobre essa parceria entre criança e pitbull, também tratando sobre temperamento. Vamos estar falando alguns detalhes, aprofundando um pouco mais sobre temperamento, mesmo a gente já tendo um vídeo sobre temperamento no canal, você pode assistir aí, né? Mas a gente vai também estar abordando um pouco sobre temperamento nesse vídeo, tá? Porque tem tudo a ver. Questão de socialização, questão dos cães combatentes, dos cães de companhia, dos cães de competição. A gente vai também tratar sobre isso. Então esse vídeo está imperdível. Conto com você, fica ligado, porque muita informação como sempre, esse é o nosso compromisso e você vai gostar. Então vamos juntos nesse novo vídeo do canal Pitbull Zone, Pitbull e crianças. Essa parceria presta? É perfeita? Confira comigo. Vamos embora. Bom, galera, esse vídeo preparei aí com muito carinho para vocês, né? Porque desde o vídeo que eu fiz lá do Kobe, muita gente vem me cobrando de onde eu tirei a informação. Tem muita gente que está dizendo que eu inventei essa informação. Eu queria mostrar para vocês aqui que não só em loco, né? Eu fui lá, né? Em Massachusetts, tá bom? Em Newburyport, fui lá e vi, né, nas minhas pesquisas, na rua que eu fui, na biblioteca, a gente descobriu esse acidente que eu não sabia até então, né? Esse livro aqui, tá bom? Que eu vou mostrar para vocês, do Brown Dickney, certo? Ele também trata isso na página 40, aliás, 61, tá? Tá aqui, ó. 61, tá? 62, aqui ele cita isso que eu vou falar para vocês, tá bom? Então tá aqui. Não foi da minha cabeça. Eu jamais, quem me conhece no canal sabe que tudo que a gente traz aqui é baseado em informações, em verdades que a gente crê, né? Que a gente pesquisa, que a gente estuda, que a gente busca. Então nunca vou estar trazendo para você algo que não é verdade. Pode acreditar. E se caso aconteça alguma coisa, que a gente pode errar, né? Nós somos homens, a gente vai se retratar e trazer a informação correta, né? Isso inclusive já aconteceu, né, no vídeo do FRN, por exemplo, porque hoje uma determinada criação já foi, já entrou, né, a genética dela no Studybooks da DBA e já está completo lá. Então antes não era, hoje é. Eu vou fazer até um vídeo sobre isso, tem muita gente me pedindo também. Vou fazer um vídeo só sobre o FRN e atualizar essas informações, tá bom? Mas agora é criança e pitbull, essa parceria, dá certo? É boa? Então vamos lá. Eu queria que vocês começassem a pensar comigo em 3 situações, né? A primeira situação é crianças, kids, childrens, para vocês entenderem o que eu estou falando, curiosos, né? Que vão ter um contato com cães, tá? Seja ele numa visita na casa de alguém ou no meio da rua, numa praça, num parque, numa praia, num local social. Aquela criança que é curiosa, que não tem medo de animal. Essa é a primeira situação. A segunda situação é kids que não têm confiança e são surpreendidos com um cão solto numa área social dessa. Uma criança que tem medo de animais, principalmente desconhecido. Essa é a segunda situação. A terceira situação é das crianças acostumadas já com cães, que já lidam com cães. Na sua casa já tem 1, 2, 3, enfim, crianças que já estão habituadas, né, a um manejo dos cães, como se lidar com cães. Tá? Se você juntar essas 3 situações de criança
e unir a outras duas situações de cães, que é o cão socializado e o cão não socializado. Esse é umas misturas que a gente pode fazer aí para entender e solucionar algumas dessas questões. O que eu costumo dizer é o seguinte, nesse livro, inclusive eu tenho um livro que fala sobre temperamentos e tudo, eu vou até trazer para vocês esse livro aqui, ó. Ele fala só sobre cães de potencial de guarda. Não é só, ele botou a capa um pitbull, mas aí ele trata sobre todos os outros cães. Vocês podem dar uma olhada aqui, ó, tá? Que são cães basicamente de guardas. Aqui ele vai falar sobre diversas raças, diversas. Vou até dar uma folhada só para vocês darem uma olhada, ó. Tá vendo? Ele é um apanhado geral, mas na parte do pitbull, eu achei interessante o que esse cara aqui falou sobre o cão socializado e o cão, né, preso, né, hostil, o que não foi socializado. Isso tem uma diferença muito grande nessa parceria de criança com cães, que a gente vai estar falando aqui. Porque um cão socializado, geralmente você olha ele da raça American Pit Bull Terrier, né? Um cão da raça American Pit Bull Terrier bem socializado, você vai ver ele alegre, receptivo, pronto para brincar, é um atleta. Ele é a cópia perfeita do padrão dele, racial, que é o quê? Um companheiro, né? Um companheiro e atleta. Esse é a face do Pitbull através do padrão racial dele, né? E esse livro ele retrata muito bem isso. Agora, um Pitbull sem ser socializado, aquele que nasce dentro de um ambiente hostil, que ele vai ser preso, que ele não vai ter socialização, que é o quê? Ver criança, ver outros animais, ver pessoas, ver carro, ver barulho, ver gente, ver, né? E vai entender que nessa socialização essas pessoas não fazem mal, aquela coisa toda. Mesmo esses cães que são presos, a maioria deles também são receptivos a estranhos, a crianças. Alguns deles vão desenvolver o quê? Agressividade, vão desenvolver, né, medo, né, e vai desenvolver defesas de desconfiança. Isso foi fruto da falta de socialização, né, que você pode trazer aí diversos problemas, né, quando ele está sentindo dor, né, um exemplo, um cachorro prende uma pata no canil, você vai lá e mete a mão para tirar a pata, você está querendo ajudar ele, mas ele, se você for naquele momento de dor ali, você pode levar uma mordiscada, né? Você pode ser mal interpretado por ele. Esses cachorros, geralmente muito presos, eles desenvolvem uma dominância errada. Ou dominância por algum objeto, por pessoa, por um ambiente. Ele pode desenvolver também a questão do estresse, por ele estar muito ocioso, por ele ser um cão de muita energia, de ser um cão atleta. E ele ali muito preso, né, ele desenvolve esse estresse do confinamento em si, né, e pode desenvolver uma proteção natural de território, do grupo, da matilha dele, ou simplesmente maternal quando ele assim tiver, ou acasalando, ou gerando filhotes. Então, um pitbull, quando ele não é bem socializado, em termos de temperamento, ele pode sim sair do padrão, do habitual, do que a gente espera de um verdadeiro American Pit Bull Terrier, né? Que é um cão companheiro, um cão dócil, um cão que não serve para guarda, porque ele é receptivo a estranhos. Então, se ele é bem socializado, ele se torna esse cão alegre, pronto, um combatente. Isso é o Pitbull, tá? Agora, a gente precisa entender que a socialização é a chave das respostas de tudo isso. Eu, particularmente, eu criei meu filho, o mais velho, o Daniel Vitor, no meio de mais de 20 cães. E todo dia ia pessoas lá diferentes, né? Eu moro numa chácara muito grande e sempre tinha meus clientes, amigos, levando cães lá por algum motivo. E meu filho sempre teve contatos com todos. E ele está vivo, nunca teve nenhum acidente com ele. Né? Hoje tenho a minha filhinha mais nova, a minha caçula, recém-nascida, que é apaixonada pelos meus cães. E meus cães apaixonados por ela.
né? Inclusive eu veiculo muita foto dela abraçado com a cachorra dela que nasceu na mesma semana dela. E eu dei de presente para ela por isso, porque é a mesma idade. Então vão conviver juntas aí por muito tempo. E eu nunca tive acidente. Eu cheguei na minha casa já ter mais de 45 cães, né? E nesse período eu nunca tive um único acidente. Nesses anos todos aí já passaram centenas de cães nas minhas mãos. Eu nunca tive problema com nenhum deles, né? Tive pontuais, problemas pontuais. Vou citar alguns, né? Tipo, eu tive um cachorro meu que eu estava fazendo um acasalamento. Esse cão era treinado, tá? Para defesa pessoal. E era um cão meu, foi treinado para mim. Ele tinha a defesa, a dominância, a possessividade dele era em torno de mim. A gente criou isso nele durante um ano de treinamento. E mesmo assim, eu estava cruzando esse cachorro, a cadela estava tentando morder ele, e eu fui repreender a cachorra e ele me mordeu. Só que ele travou a boca e ficou olhando para mim. Eu gritei, ele soltou, mas eu entendi e respeitei o ambiente dele. Ali era ele que tinha que fazer isso, não eu. Então eu não corrigi mais a cachorra, deixei ele lá dentro e ele acasalou, né? Ele botou ela no lugar dela e conseguiu acasalar. Mas naquele processo ali eu estava invadindo uma área do cachorro, né? Diferentemente de, por exemplo, comida. Tu não mexa na comida do cachorro, não. Cachorro meu desde filhote, eu tiro, boto, meto a mão, evito, eu faço toda aquela socialização da parte da comida, às vezes até comer na minha mão. Eu vou andando aqui, ó, o cachorro vem comer na minha mão, eu vou pro outro lado, pego mais um punhadinho, boto ali e tal, vou socializando. Meus cães não tem frescura com comida, com osso, com coco, com nada, porque isso é o dia a dia deles. Eles são socializados, a gente tá mexendo nisso, né? É diferente de você, desde filhotinho, o cachorrinho tá, você acha bonito. Aí você vai lá, mexe nele, ele é pequenininho, quando ele crescer o negócio é diferente. Aí não vai ter tanta graça. Pode ser que seja seu filho que vai chegar perto da comida e ele vai fazer isso. Então, isso chama-se socialização. Os grandes desvios de temperamento dos cães vêm dos humanos e não dos cães. É da forma que os humanos inserem, né, esses cães na sociedade. Por isso que a gente chama socialização. Tá bom? Então, esse é só um exemplo. E vocês devem estar pensando assim, tá, Vitor, mas isso aí é a parte que você está... Sim, calma que eu chego lá. Calma que eu chego lá, na parte do Kolbe, da parte da história. Eu estou tentando dar um apanhado para você entender a parte de temperamento, tá bom? A gente precisa ter, sim, situações de cuidado. Isso é óbvio, né? É óbvio. A gente vê alguns livros como esse daqui, né? Ele cita no livro, e esse também, que é de Staffordshire, e tantos outros que eu tenho aqui, tá? Se você pegar esses livros aqui, não esses. Esses aqui, vou pegar para vocês. Pronto, esses livros aqui, ó, todos eles falam o que eu vou dizer agora, tá certo? E é um equívoco, tá? Esses livros aqui é um equívoco dizer que o Pitbull nos Estados Unidos era como cães babá, eram usados como cão babá. Isso é mentira, isso não existe. Ninguém, eu já falei isso no outro vídeo, ninguém vai simplesmente deixar uma criança recém-nascida com um cachorro e vai trabalhar, né? E o cachorro vai ficar tomando de conta. Isso é conversa. Agora, eles sempre foram conhecidos realmente como cão de família, porque eles tiveram muito acesso, né? Vocês vão entender aqui que eu vou estar mostrando a vocês as fotos, que na época do Kolbe, quando teve o acidente lá, que eu vou falar sobre esse acidente, ele começa a explorar muito a imagem da raça dos cães com crianças, com família, com mulheres. Por isso, porque ele estava querendo inserir esses cães gladiadores, combatentes, na sociedade. Então, ele começa a veicular muito essas imagens para trazer, né, essa reputação para os cães dele, porque ele já tinha passado por um trauma muito grande, que é o que a gente vai conversar já já. Mas existem algumas situações de cuidado que a gente precisa ter. Primeiro, um cão ferido. Isso independente se é pitbull ou qualquer coisa, um cão ferido. Você tem que saber chegar no cão ferido. Não é só chegar e meter a mão e pronto. Um cão ferido é uma situação de risco, dependendo do cão. Tá? Comida é uma situação de risco. Precisa ser entendido isso. Acasalamento é uma situação de risco, você tem que saber com quem você está mexendo. A maternidade, quando a cadela pare, né? Você tem que saber. Vou dar um exemplo. Eu tinha uma cliente, né, que me comprou uma cachorra, mas ela tinha um sonho de cruzar ela, e cruzou com um dos meus cães. E na época, ela, faltando acho que 2, 3 dias para parir, ela ligou para mim dizendo que não ia poder parir na casa dela. E perguntou se não tinha condições, já que eu tinha maternidades lá no Canil Vaga, e queria saber se podia levar. Eu disse, pode.
Eles trouxeram essa cadela para minha casa, eu acho que 2 dias antes dela parir. E ela pariu na minha casa. Quando eu fui entrar no dia que ela estava super dócil comigo, tranquilo. Quando ela pariu, tá certo? Eu não sabia que ela ia parir naquele dia, que eu não estava acompanhando a ninhada. Quando eu cheguei na maternidade normal, inclusive era um dia que quem estava limpando o canil era eu, e eu cheguei, eu olhei, eu já escutei, né, a zoada de filhote, fui lá ver o que era. Quando eu entrei eram os filhotes. E na hora que eu fui ligar a água para lavar o canil, essa cadela simplesmente se transformou. Ela entrou em defesa dos filhotes dela. E isso é normal. Ela não estava acostumada com aquele jato de água, que lá na minha casa, né, muita água. E a forma que eu lavo o canil e tudo, ela não estava acostumada com nada daquilo. E ela partiu para cima de mim, sim. Não me mordeu, eu soube me defender, mostrei para ela que eu não ia atacar ela, que eu não ia ferir os filhotes dela, que eu não estava entrando na defesa dela. Não entrei na defesa dela. Então saí do canil, liguei para a dona e expliquei a situação. Mas aconteceu. Mas eu soube lidar com ela. Então esse momento de maternidade para cachorro, para defender os filhotes dela ali, ela aguça o instinto de defesa dela. Então é bom também, essa é uma situação de cuidado que a gente precisa entender e fazer a leitura correta. Tá? Outra coisa que serve como dica, criança, né, ela precisa de supervisão em tudo. Você não deixa uma criança brincando sozinha que ela vai fazer besteira. Ela se engana, nem para comer criança sozinha presta. Imagina para ficar com um cachorro. Né? Então precisa, nessa brincadeira entre cães e criança, precisa da supervisão de um adulto, principalmente quando o cachorro é jovem. Ele é destabanado, o rabo bate na cara e ele passa por cima. Por mais dócil que seja, pode gerar um acidente, pode gerar né, uma coisa que a gente não quer. Então tem que ter a supervisão do adulto ali, sempre botando ordem na coisa. Tá? Outra coisa também que a gente precisa entender é os movimentos da criança, para um cão quando não é socializado. A criança por si só ela já desce, né? O nível dela ela já desce e fica da mesma altura do cão. Né? Geralmente o cachorro ele não interpreta muito bem esse contato visual, fronte. Né? Meio que se ele não for socializado, né? Esse contato visual, abraço, beijo no rosto, pegar na orelha, né? Face a face, às vezes um cão ele interpreta errado. Uma sobrinha minha foi mordida por um bulldog francês, pelo bulldog inglês. Inclusive puro, muito bom, de linhagem de campeão, que a gente tinha em casa. Depois disso até minha mãe doou essa cachorra com raiva, ficou com raiva, tudo. A família ficou com medo também e doou essa cachorra. Mas ela chegou a morder o rosto da minha sobrinha. Ela bebezinha, acho que tinha 2 anos, eu acho, por aí. Mas ela tem essa brincadeira, ela é meio aquela... Como é o nome daquela menina do desenho animado? Eu não sei se todos vão conhecer, mas tinha uma menina, Magali, né? Que andava com... Era Magali? Não, Magali era a Mônica mesmo, né? Que tinha um coelhinho. Não sei. Alguma dessas aí que fazia malvadeza com um animal. E ela era meia... Ela pegava assim, ficava brincando. Só que ela botou face a face e tá, a cachorro foi uau! Né? E machucou o rosto dela, uma presa e tal. Esse contato é muito perigoso, criança com cachorro. Né? E também a questão do movimento da criança. Ele corre, né? Bicicleta, um skate, um patins. O cachorro que não é bem socializado com esses barulhos, com esses movimentos, ele pode estranhar isso aí, tá? Então o adulto precisa supervisionar e entender tudo isso. Eu vou dar uma dica para vocês aí, né, que gostam de sair muito com o cachorro e tal. Você vai saindo do filhotinho, aí ele vê uma criança passando de bicicleta e ele, ó, rabinho em pé, orelha, frisou e fixou a caça. Você tem que mostrar que ele ali não é caça. Porque se você não mostrar enquanto filhote, enquanto a socialização dele, enquanto, né, ele entende o que é aquilo ali, lá na frente você não vai conseguir. Então você tem que repreender, tem que chamar o menino da bicicleta, botar para alisar ele, entendeu? Faça a socialização. Se você quer um cão equilibrado, você é o cara para fazer isso. Se você não tem condições, chama um profissional. Se você não sabe socializar um cão, se você não tem tempo para socializar um cão, mas você quer ter um cachorro, seja qual for a raça, chama um profissional, pague 1 mês, 2 meses para ele ali trabalhar a socialização, o básico mínimo. Senta, deita, fica junto, né? Só para você ter o controle do animal e o animal ser socializado, já que você não vai ter tempo, tá bom? Então isso é muito importante. São algumas situações de cuidado, né, de atenção que você precisa ter, tá? Então eu particularmente tenho muito, mas assim, muito cuidado em falar desse tema, porque eu sei que na maioria das vezes o animal é a vítima, né? É a vítima no sentido do mau uso, né,
da péssima socialização que ele teve em torno dele, da negligência da pessoa responsável que está por trás dele, né? Então, é por isso que eu falo que o animal é a vítima. Porque por trás desse animal que criou uma situação de ruim, tem um dono irresponsável. Mas mesmo assim, existe uma estatística aqui nos Estados Unidos que eu acho muito massa, que é o país da estatística, né, nos Estados Unidos. Aqui fala que os maiores índices de acidente com dente e criança é o Coxspan, né? Olha só, nada a ver com o Pitbull. O Pitbull está nessa lista aí, ó, longe, né? Mas o Coxspan é o campeão dessa lista aí. E aí eu entro, né, quando trazendo essa informação para vocês, o Brown Viken, ele fala desse acidente que houve, né, com o Kobe em 1909, né? Tá aqui, ó, 1909. O nome do sobrinho dele era Burt Lambert. Numa visita, né, aqui, ó, a antiga casa deles em New Hampshire, em Newburyport, essa criança ela foi agredida por um dos cães de combate dele, e ele tinha só 2 anos de idade. Aqui, ó, 2 anos, tá? Tinha 2 anos de idade e foi morta, foi sacudida, né? Ele fala aqui pelo cachorro dele, o maior cachorro dele, que chegou a morrer, né? Diz aqui que no outro dia o Kobe shot and killed the dog the next day. Então no outro dia ele foi lá e matou o cão com a gun, né? Com um tiro nesse cachorro que matou o seu sobrinho. Porque na criação é inadmissível um cão desse morder um ser humano, morder principalmente uma criança. Eu faria isso, eu só não faria isso no outro dia, eu faria no mesmo dia. Na minha casa eu sempre disse, um cachorro que rosnar para mim, para um filho meu, tá morto. Pode ser o que for, não se cria, na minha casa não se cria. Porque eu penso que isso é uma responsabilidade minha, enquanto a raça, enquanto a existência da raça, enquanto a preservação dessa raça. A raça, todos os anos dela, né? São muitas dezenas de anos. Todos criaram baseado em cão de companhia, o cão de combate, um cão que um estranho manuseia, o seu dono manuseia, muita gente manuseia. Então esse cão não pode ser agressivo com seres humanos, né? Existem outras raças bem melhores para se trabalhar guarda, proteção, do que o Pitbull. Não estou dizendo que o Pitbull não faz. Se ele for bem socializado, treinado, ele faz. Ele vai executar essa missão. Eu já tive um cão de guarda, Pitbull. Mas eu não indico. É uma arma mesmo, letal, né? Eu costumo dizer o seguinte, você para ter um cão desse, para trabalhar ele para guarda, você tem que lembrar que um cão desse ele tem muita força, ele tem muita agilidade, ele é um atleta nato, ele salta uma parede muito alta. Poucas coisas vão segurar ele naturalmente. Eu tinha um cachorro na minha casa que eu acordava agoniado, tava ela andando no telhado dos canis. Imagina uma cachorra dessa brava pra morder gente. Inclusive lá na minha área, na minha região, passa muito os agricultores, aquelas pessoas mais ou menos de 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, eles passam lá na propriedade. E minhas cachorras ficavam brincando nos pés deles, eles me gritavam lá de baixo. Ainda nem amanheceu o dia. E imagina se uma cachorra dessa era brava. Com certeza, quantos acidentes eu não ia ter, né? Eu tenho meus cães de guarda. Eu tenho aquele cão específico de guarda, né? Mas a minha criação não pode ser baseada nisso. Eu não concordo, né? Não é esse tipo de criação que eu quero, não é esse tipo de cachorro que eu espero. Eu acho que o Pitbull, o que a gente espera dele é esse cão combatente e um cão de companhia. Um cão equilibrado. Então é nisso que a gente espera de um Pitbull. Então, esse acidente, a gente foi lá em loco, eu vi, é verdade, existiu esse fato, está nos jornais da época, né? Não foi levado à frente, a família não prestou queixa, né? No caso, ou irmão ou irmã, não cita, só diz que é sobrinho, tá? Mas ninguém levou isso à frente, até pela reputação da família, o Kobe era muito bem visto na sociedade, né? Um cara muito influente, e não teve nada. A única coisa que está registrado lá é que de fato o cachorro foi sacrificado no outro dia, o que o filho morreu, que o legista viu. Nesse livro não fala, né? Mas lá na reportagem fala, do jornal, que foi a coluna, né, do sacudido do cachorro, quebrou o pescocinho, né, da criança e da coluna. Só que é engraçado que na reportagem fala que
não se tinha nenhuma notícia de algo assim, né? E que possivelmente iam durar muitas décadas para ter outro acidente como esse. Para você ver como eles eram bem conceituados, esses cães, né? na época. Então, até o próprio jornal não entendeu como aconteceu isso. De fato, era que tinha 25 cães na casa do Kobe, lá atrás. Essa criança, no meio da festa, perdeu a supervisão de um adulto e foi até o quintal. E passando por esse quintal, disse que um desses cães, possivelmente não bem socializados ou exercendo alguma dominância do território, alguma coisa por não conhecer a criança, ninguém sabe ao certo, ele entrou ali em combate com aquela criança e matou, tá certo? E matou aquela criança. Então é isso que fala, tanto o livro como o jornal, e a gente fez isso apanhado e está trazendo isso para você, né? Em primeira mão. Nunca vi ninguém falando sobre isso no mundo, né? Meio que até em respeito à história do Kobe, porque os cães de Kobe não são violentos, não são bravos, mas existiu isso aí pontual, ok? Tem isso aí pontual. Então, mas, enfim, basicamente é isso. Agora, eu queria mostrar para vocês, depois de tudo isso que eu estou falando aqui, de criança, temperamento, né, essa parte da responsabilidade do condutor, né, de quem está por trás do cão, eu queria mostrar também alguns benefícios que tem essa relação entre homem e cães. Né? Os meus filhos, eu uso isso para educar os meus filhos. Tá? Porque os benefícios sociais dessas convivências, eles são notórios nessa questão alimentar, né? do horário de alimentar, da saúde do cão, né? Dos cuidados que o meu filho vê eu aplicando uma injeção, dando um remédio, a forma que eu preparo a comida, como eu, né, eu converso com o meu tratador, ele vê lá o meu funcionário trabalhando, a gente conversa sobre isso, e ele está ali crescendo e vendo aquilo ali que eu tenho. Né? E eu digo, ó, papai, aqueles cachorrinhos ali, se papai não for lá colocar comida, eles vão morrer. A gente tem que tomar conta dele. É a responsabilidade da gente, de brincar com eles, de exercitar eles e tal. Ele né, papai? É tanto que meu filho, vez por outra, dizia, papai, vamos pegar o cachorro, vamos pra praia. Que ele gosta, a idade dele, ele era louco por sucesso. Ele fazia, vamos pegar sucesso, papai, vamos pra praia com sucesso. Então, ele cresce sendo educado nesse ambiente. Não só isso, mas também nesse hábito esportivo, de uma simples caminhada. Né? Quem tem um cachorro, ele tem a obrigação, né, de sair ali. Às vezes o cara está com preguiça, está cansado, né, mas ele sai para uma caminhada, sai para se divertir. Tem aí também o nosso amigo Diego, ele veiculou um dia desse uma foto do filho dele, que eu vou até colocar aqui, ele dentro do carro, indo com sua cachorra, indo, né, para uma praça, se exercitar lá com um grupo de amigos dele lá, onde eles treinam os cães e tal, e o filho do lado, e ele lá mostrando lá pro filho essa questão. Então, tira você de dentro de casa, né? Então, até isso aí é bom. Né? Uma simples caminhada faz você criar um hábito esportivo, um hábito, né, que você tá cuidando de si. Né? Isso é muito massa. O respeito, né, ao próximo, né, da forma que você lida, que você impõe, né, principalmente no dia a dia. Eu digo muito pro meu filho, ele gostava de ir para a praia, andar na bicicletinha dele. E ele queria que eu levasse os cachorros. Esse respeito ao próximo, né? De você, quando for numa praia, for sair na caminhada na sua rua, no seu quarteirão, né? Você entender que a pessoa que está ali, passando na rua, está numa calçada, está em qualquer lugar, ela não tem a obrigação de saber que seu cachorro é manso. Né? Eu vivo dizendo isso ao grupo que eu tenho acesso, influência. Eu falo para o pessoal, velho, as pessoas não têm a obrigação de saber que seu cachorro é manso. É você que tem que colocar ele na guia, é você que não pode andar com ele solto, é você que tem que andar de focinheira, porque se seu cachorro pegar um cachorro que vem para cima, a culpa nunca vai ser do cachorro, vai ser sua. Se você quer sair na rua, saia com seus cuidados. Né? Se cerque de cuidados, de proteção, para que você evite o máximo de possível de acidentes, né? Que isso não é bom para ninguém. Né? Então, é o respeito ao próximo. Eu falo muito disso, né, pro meu filho. Ele fica pedindo, papai, leva sucesso pra praia, quando ele quer andar de bicicleta. Eu digo, não, papai, ali a gente vai, tem muita gente e tal, o sucesso não vai poder ficar lá tranquilo. Lembra que passa aqueles cachorrinho pequeno e tal. Então eu vou ensinando isso ao meu filho, que eu tenho que ter respeito às pessoas, ao ambiente, aonde eu estou indo, não é adequado. Então essa relação traz esses benefícios. Né? Eu uso tudo para educar meu filho, tudo.
né? O diálogo, a conversa sempre é a melhor educação que existe. Então, fora isso também tem aquela responsabilidade de higiene, né? Os cuidados básicos em orelha, em dente, na limpeza do banho. Quando eu vou dar banho nos meus animais, eu sempre trago ele e digo, ó, papai, a importância de tomar banho, tal. Eu sempre falo com ele, né? Vamos limpar aqui. E ele sempre diz, ele tá sujo, papai, vamos limpar. Então, essas coisas vai criando um hábito na criança, né? E não só isso, a questão pessoal, né? A mente, né? O corpo, a alma, ela parece que ela é trabalhada nessa relação. Os cachorros têm essa magia né, de atrair isso, coisas boas pra gente. Então, eu não conheço depressão, eu não conheço doenças da alma para quem cria cachorros. Inclusive tem pesquisa, um desses livros aí fala sobre uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, de que todo dono de cachorro não morre de infarto. Acho que a gente tem tanta raiva todo dia que o coração treina. Mas na pesquisa diz que não morre de infarto. Diga aí. É massa essas pesquisas e tal, mostra essa relação, né, desses benefícios da relação entre o homem e o cão. Arretado isso. Eu queria trabalhar com vocês de quem é de fato o pitbull para criança. Você não pode esquecer nunca disso. Primeiro você tem que lembrar lá no começo do vídeo que eu falei, quem é a criança? A criança ela tem medo, ela é curiosa ou ela já está acostumada, né, a cães? Você tem que perceber que tipo de criança é essa que está se aproximando do cão que você está dizendo. Né? Chegue, né? Vem para cá, pode pegar. Você tem que entender isso, tem que respeitar a criança também, seja seu filho ou seja um visitante, né? Ou seja um visitado, que você está com um cachorro e está indo de encontro a ele. Tem que ter essa sensibilidade com a criança que está ali. Às vezes ela tem medo, respeite o medo dela, converse com ela e tal, mas não force, né? Ela, enfim, é uma criança. Mas essa relação, você tem que lembrar também quem é o seu cão. O seu cão é esse combatente? É aquele cão puro, o cão, né, acostumado a grandes embates? Seu cão é de fato um cão seu de companhia, de segurança, um cão que você socializou, que você botou sempre ele em contato com criança, com animais, com pessoas. O seu cão de competição, de esporte, de escalada, seja lá qual for o esporte que você faz. Você tem que saber, você tem que conhecer o seu cão, né? Para que você, que é o responsável por ele, saiba que as diversas situações que esse cão vai passar na vida dele, ele não venha causar dano a ninguém, nem uma criança, nem um adulto, tá? Então isso é responsabilidade sua, enquanto proprietário, enquanto responsável, enquanto condutor. Então lembre-se disso. Eu super indico essa relação entre cães e criança, seguindo todos esses cuidados, essas atenções, esse entendimento. Eu sou um cara que super indico. Os meus filhos cresceram e crescem e vão crescer ao lado dos meus cães. Mas sob minha supervisão, sobre o meu entendimento do que é certo e do que é errado. Eu espero que esse vídeo lhe ajude a tomar as melhores decisões e fazer o melhor, não só para os seus cães, mas também para todos aqueles que lhe cercam. Tá bom? Em especial essas crianças que são lindas. E eu queria terminar esse vídeo colocando uma foto de uma criança que, putz, conquistou meu coração. Uma criança, né, maravilhosa, linda, tá bom? Que eu conheci ela lá em Mississippi, nos Estados Unidos. Eu fiz questão de tirar uma foto dela, que eu acho que eu não ia ter essa oportunidade mais. Quando eu vi, atrás dela, estava nada menos do que o Floyd Broadwikes. E o Floyd estava ali atrás, vendo a pista que estava acontecendo, e ela com uma cachorrinha em pista. Né? Era uma pista da NBA, e eles fomentam, né, a entrada de crianças no começo do show, e era fantasiado e tal, era um show divertido, e era fantástico aquela cena. E ali eu capturei essa imagem aí que vocês estão vendo, capturei Floyd olhando para ela, admirado com ela, inclusive ela que ganhou o troféu, né? A coisa mais linda do mundo. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a mãe e o pai dela, e eles me deram o Instagram dela, e quando eu olhei, cara, como essa criança, ela nasce no meio de cavalo, de boi, de outros tipos de raça de cachorro. Ela tem uns pitbullzinhos dela, que é o que ela mais gosta, mas ela tem outras raças também. É fantástico ver como essa menina é feliz.
inteligente, conversando comigo, sabe, bem pra frente e tal. O meu inglês não é muito bom, e eu enrolando ali com ela, e ela rindo, e eu disse pra ela de onde eu era e tal. E ela super comunicativa, a menina pra frente, e eu fiquei apaixonado por ela. Mas a gente vê como os cães ajudaram ela na educação dela, a personalidade dela e a pessoa que ela se transformou. Essa menininha linda aí que vocês estão vendo. Então, é esse tipo de relação que eu acho fantástico, né? E que eu queria promover. Então, tem tudo a ver, criança e pitbull. Tá? Forte abraço, que é Marcelo Victor, do canil CGD Canyon, e esse canal Pitbull Zone estará sempre servindo a raça pura American Pitbull Terrier. Até a próxima.